tem algumas interpretações possíveis para essa fala. A primeira coisa que a gente tem que entender é o fator cultural. O português, a pessoa português, ela é muito literal. É uma pessoa que, às vezes, ela vai falar uma coisa e ela não tem o tato de, às vezes, fazer um meio campo para que o que ele vai falar soar um pouco mais tranquilo. E acaba parecendo soberba. Eu, já, né, já convivi com pessoas assim, eu meio que já me adaptei. A questão é que o Jardim, quando ele fala que o Cruzeiro não quer jogar essa competição, ele não fala mentira. A gente não quer, a gente não queria voltar para a Sul-Americana esse ano. Porém, era a competição que o Cruzeiro tinha para jogar. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, ele traz uma pressão para ele de que ano que vem ele tem que colocar esse time na Libertadores. Porque senão eles vão resgatar essa fala do treinador, né, para poder cobrar ele. A gente sabe como é que a gente é da imprensa, a gente sabe como é que funciona. E a gente sabe como é que funciona a parte que é ainda mais que vai tentar levar para um outro lado, né? Mas assim, eu vejo como olhando para o outro lado, né? A gente pode olhar para o outro lado, que é um cara ambicioso, que ele quer mais para o Cruzeiro, e isso é positivo. E eu acho que o Cruzeiro hoje não tinha um time para disputar 3 competições ao mesmo tempo. E quando ele vai para esse jogo, ele poderia ter colocado o Caio Jorge, ele poderia ter colocado o Matheus Pereira. O Gabigol falou no podcast que ele poderia ter viajado, ele não foi por precaução. Então, e ainda mais com o resultado, eu acho que o Matheus Pereira e o Caio Jorge não têm entrado, tem influência muito do resultado do primeiro jogo, de mais cedo, porque eu acho que é aquela coisa, ele pegou um time torto, consertou, o time começou a dar resultado, e essa era a responsabilidade dele. O Cruzeiro ter um time para brigar por todas as competições era a responsabilidade da diretoria. Entendeu? E aí o que ele faz? Ó, eu resolvi o meu problema. Eu peguei o time que vocês me deram, estou fazendo ele jogar a bola, a gente está bem no Brasileiro, bem na Copa do Brasil. Agora, ele mesmo já tinha dado uma declaração falando que, ó, o time que vocês montaram não condiz com os objetivos que vocês têm na temporada. Ele foi muito claro antes também, né? Então, assim, eu acho que tem um fator cultural da questão da declaração dele. Eu não vou ficar sofrendo por isso, entendeu? Para mim, a eliminação foi ruim. A gente não pode normalizar a eliminação, mas com base no trabalho do Jardim, eu acho que tem muito potencial para a gente extrair algo positivo disso lá na frente. Porque a gente está falando de um Cruzeiro que pode ser. Que pode chegar na Copa do Brasil. Que se o jogo de Copa do Brasil é um estilo diferente de pontos corridos. Você montar um time competitivo, você pode ganhar numa noite, né, 2 noites, a ida e a volta, você pode chegar e bater campeão, sem ter o melhor time, né? E no brasileiro, o Cruzeiro tem que aproveitar esse primeiro momento e tá aproveitando, somar pontos, porque lá na frente vai ter Super Mundial, vai ter convocação, então vai ter muita coisa ao mesmo tempo, e esses times aí, Palmeiras, o Botafogo já está tropeçando, né? Mas Palmeiras, Botafogo, Flamengo vão ter dificuldades. Então o Cruzeiro conseguir largar junto com eles vai fazer uma diferença para quem sabe o Cruzeiro almejar coisas maiores do campeonato, além da vaga na Libertadores, que é o que o Leonardo Jardim falou que ele vai conseguir com essa declaração aí. Porque ele falou que ele, entre muitas aspas, ele garantiu que no ano que vem a gente vai estar na Libertadores, e é isso que eu espero. Lembrando, só antes da Amanda Buru, pessoal, como é que tá o meu som? Meu som está ruim, eu vi gente ali passando. Se tiver ruim, eu vou trocar o fone aqui, porque, Tá igual eu ótimo, disse. Val. Ah, não, legal, tá bom. Então, se qualquer problema que tiver aí, vocês do chat também, digam aí, por favor. Lembrando, né, pessoal, a gente está trazendo uma fala aqui do Leonardo Jardim, que foi uma fala muito forte. Valeu, Júlio Damásio, aí no chat. Falou que o Wesley falou que tá fraco ali, tá nasalado. Bom, deixa eu mexer aqui
Piorou ou melhorou? 1, 2, 3, falando para teste. E aí? 1, 2, 3, falando para Não, tá teste. perfeito. Tá Tá perfeito, ótimo. legal? Bom, beleza, Tá. então. Eu mexi num outro recurso aqui, porque tô apanhando, viu? O pessoal inventa aí uma tecnologia diferente pra gente. Fala um pouco aí, Baú. Alô, alô, alô. Bom, tá legal, né? Então tá jóia. A imagem que compromete, o Felipe, aí concordo com você, viu, Felipe? A gente concorda, ele falando aqui, ó, eu concordo demais. Seu som tá ótimo, a imagem que compromete, valeu, Felipe. Ô Amanda, não é polêmica que estamos levantando, é porque foi uma fala importante do Léo Jardim após uma eliminação, né? E aí, eu quero ouvi-los, e quero ouvir você também que está aí, já tem 20 mensagens selecionadas aqui, porque foi algo que repercutiu, então por isso a gente não cria nada, na verdade. A gente está falando em cima de algo que foi dito exatamente pelo comandante do Cruzeiro à beira do campo hoje, Amanda. Pois é, Valor, acho que o Baú foi bastante feliz quando ele fala da questão de subjetividade, né? Cada um tem uma interpretação e pode tentar olhar por um lado que talvez seja até um pouco mais otimista, ou um pouco então por um outro lado, da maneira que enxergou o Baú aí. Eu acho assim, primeiro que quando ele fala, né, logo ele começa já falando que não perdemos, não somos desclassificados por conta desse jogo, e sim por conta dos 3 primeiros jogos. Ali é uma realidade, né, é um fato, já que o Cruzeiro foi para esse jogo contra o Mushuc Runa, não dependendo somente do seu resultado, né? O Cruzeiro precisava somar pontos e contar também com outros resultados, e acho que assim que soube, né, do jogo do Palestino, ele acabou, sim, talvez tomando uma atitude no qual eu acho que eu compactuo muito com esse pensamento do Baú. Né? Um time diferente, colocou, dando mais oportunidades a um grupo um pouco mais jovens, estreia também, priorizando outras coisas diferentes, talvez, se o resultado favorecesse mais o Cruzeiro naquele momento. Embora também nós já sabíamos que o Cruzeiro precisava fazer a sua parte, né, sem antes pensar em tudo que envolve, né, uma classificação, que já que o Cruzeiro não dependia somente dele. Naquele momento, acho que a tomada de decisão partiu, sim, muito em cima do resultado do jogo do Palestino. Com relação a não queremos participar dessa competição, eu prefiro enxergar com um pouco mais no olhar de uma mensagem que ele gostaria de ter passado para os jogadores, e para mim passou, e pensando nesse olhar um pouco mais otimista, né? O Cruzeiro tem somente agora os campeonatos nacionais, e compreendo quando a gente fala que o Cruzeiro talvez não tenha um time suficiente para competir em 3 competições no momento. E aí você precisa priorizar ou uma coisa ou a outra, ou 2 competições. E aí, enxergando a Sul-Americana, que tem muita coisa que envolve, né, a competição, tem a questão da exposição da marca, por ser um campeonato internacional, por ser também vantajoso financeiramente falando, né? O Cruzeiro tem a bonificação até por conta de vitórias, né? O Cruzeiro não, né? As equipes têm bonificação até por conta das vitórias. Então, tudo isso gera um impacto positivo. Mas se a gente levar em consideração, a Sul-Americana é uma chance somente para ir para a Libertadores, porque é só o campeão que te dá a vaga para a Libertadores. O Campeonato Brasileiro, não. Você amplifica ali as suas possibilidades, né? Você amplia as suas possibilidades. Talvez por enxergar dessa forma, o Leonardo Jardim acabou optando, talvez, por priorizar uma competição à outra. É só uma linha de raciocínio, né? Não quer dizer aqui que ele fez exatamente isso. Agora, sim, é uma mensagem que é passada para esses jogadores. Agora, é somente campeonatos nacionais. Já não tem mais a questão de pressão por uma Sul-Americana, já que o Cruzeiro perdeu o ano passado, já não tem a questão do deslocamento, né, porque o Cruzeiro agora faz jogos dentro de casa. Então, acho que tudo isso vai fazer com que o Cruzeiro foque um pouco mais, principalmente no Campeonato Brasileiro. E eu não vejo problema nenhum na fala do Leonardo Jardim. É muito questão da gente querer enxergar o copo meio vazio ou meio cheio nessa situação. Eu vejo um pouco mais por esse olhar otimista, do bom momento do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, não é menosprezar a Sul-Americana,
é sim priorizar o Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga na Libertadores da América do ano que vem. E nem sempre também a soberba é algo ruim, né? Porque, por exemplo, a gente está falando de um cara que ele pode se garantir no que ele está falando. Ele está falando ali numa questão de, eu não quero estar aqui no próximo ano, porque ele sabe que ele pode fazer um trabalho de levar o Cruzeiro para a Libertadores. Porque, por exemplo, a gente vê exemplos aí, por exemplo, jogadores, Cristiano Ronaldo, Romário, os jogadores que sempre falaram muito, mas faziam também. O cara fala porque ele sabe que ele tem competência, né? Então, não necessariamente eu enxergo como algo negativo. Agora, quando o cara, por exemplo, o Diniz, eu vi o Diniz um cara soberbo sobre o seu estilo de jogo, que não estava dando certo, ele não queria mudar. Isso eu acho negativo no trabalho dele aqui no Cruzeiro, né? Ele era um cara que disse, não, meu jeito é assim, eu vou jogar assim, independente do que acontecer. E isso eu acho que é uma coisa que poderia trazer, que trouxe danos para o Cruzeiro, né? Enfim. Ô Pedro, pode seguir. Não sei como é que tá o som aí, galera. Vocês viram? Troquei o fone, saí da live. Tô confuso hoje, mas pode seguir, por favor. Espero que tenha melhorado aí, pessoal. Samuel, só para responder mais uma vez para a nossa audiência rotativa, Walter, estou perdido mesmo, bastante, mas tentando melhorar aqui exatamente para o som, para vocês chegarem, para o som chegar de uma maneira melhor para vocês. Samuel está voltando de Riobamba para BH, então por isso é uma saga muito longa, né? De uma viagem muito comprida, e por isso não está aqui com a gente essa noite. Pedro, valeu. Não, de boa. Assim, entendo a fala do Leonardo Jardim, concordo muito. Não é o torcedor do Cruzeiro, ele também não gostaria de estar na Copa Sul-Americana. Inclusive, um dos motivos, e com razão de cobrança da torcida ao departamento de futebol, foi o Cruzeiro não ter conseguido se classificar para a Copa Libertadores no ano passado, né? A gente olha para o Campeonato Brasileiro e 8 equipes, e a gente contando com os times que foram à pré-Libertadores, tiveram a oportunidade de estar na Libertadores, e o Cruzeiro, que figurou o campeonato inteiro naquela zona, acabou em nono, acabou perdendo também a final da Copa Sul-Americana. E a gente falava, inclusive, da Sul-Americana do ano passado, que ali talvez fosse a oportunidade do Cruzeiro de marcar o fim dessa história de reconstrução, voltando à Libertadores, voltando a conquistar um título. O Leonardo Jardim, ele não se exime da responsabilidade de ser eliminado. Ele, inclusive, inicia, né, antes dele falar dessa situação de não querer estar na Copa Sul-Americana, ele fala que o empate é muito pouco para o que o Cruzeiro fez ali, para o que o Cruzeiro merece dentro de uma competição. E vale a gente recuperar uma entrevista bem antiga do Leonardo Jardim, onde ele fala, e ele cita isso, né, de precisar alinhar as expectativas que os donos tinham colocado. E entra nessa questão, o Cruzeiro verdadeiramente, ele não tem um elenco para disputar 3 competições. Não acho que, inclusive, isso seja justificativa para o Cruzeiro fazer 1 ponto em 12 num grupo muito fraco. Não é porque o Cruzeiro está eliminado que o grupo virou o mais difícil do mundo. Não, era um grupo fraco e o Cruzeiro não conseguiu se classificar. Agora, o Leonardo Jardim, eu concordo muito com isso que o Baú falou. Ele traz uma situação também de falar, olha, eu confio no meu trabalho e eu não quero estar aqui. Eu quero estar na Copa Libertadores. Eu quero colocar essa equipe na Copa Libertadores. E qualquer torcedor do Cruzeiro, se a gente fizer aquelas brincadeiras que geralmente a televisão faz, né? A gente põe ali uma bancada na Praça 7 e todo torcedor do Cruzeiro que passar, você pergunta para ele, amigão, você prefere estar na Sul-Americana ou na Libertadores? Eu tenho absoluta certeza que 100% das pessoas vão querer estar na Libertadores. Então, por que o treinador do Cruzeiro ele não pode externar isso? Eu acho que me assustaria muito mais se o treinador do Cruzeiro demonstrasse satisfação em estar na Copa Sul-Americana. Eu acho que o Leonardo Jardim traz uma pressão para ele, no sentido de que se o Cruzeiro não se classificar a Libertadores, e aí eu bato até aqui 3 vezes na madeira, porque eu acho que sim, o Cruzeiro precisa estar de volta à Copa Libertadores, mas aí ele vai ser cobrado pela imprensa. Mas nesse primeiro momento dele, como um treinador, como comandante dessa equipe, ele precisa de colocar e passar essa mentalidade também para os atletas. A partir de agora, Sul-Americana são águas passadas. Esse elenco tem que começar a trabalhar pelo esse restante de ano para ter uma boa campanha no Campeonato Brasileiro,
para poder estar de volta à Copa Libertadores, ou quem sabe tendo uma boa campanha, uma campanha de título na Copa do Brasil, o Cruzeiro coincidentemente estará de volta também à Libertadores. Então não vejo como nada de mal, não vejo como uma soberba, não isenta a vergonha que o Cruzeiro passou. Acho que o Leonardo Jardim, mesmo que ele não tenha montado esse elenco, ele também tem uma parcela de culpa, assim como os jogadores. O Cruzeiro, se fosse campeão da Copa Sul-Americana, todos nós iríamos comemorar? Iríamos, mas não é a competição que o Cruzeiro queria estar. O torcedor do Cruzeiro ia comemorar porque é um título, mas ninguém no começo do ano, no final do ano passado, viraria e falaria assim, não, estamos felizes, estamos de volta à Sul-Americana. Não, estamos tristes. O Cruzeiro queria estar de volta à Libertadores. Então, para mim, não tem nada demais na fala do Leonardo Jardim, e agora é trabalhar. A mentalidade vencedora do Cruzeiro tem que estar de volta, muita gente tem falado disso. Acho que Libertadores é onde o Cruzeirense foi acostumado a disputar, né? O jogo de quarta-feira para o Cruzeirense era o jogo de Libertadores, não o jogo de Copa Sul-Americana. Então, torço muito para que o Leonardo Jardim consiga levar esse discurso para dentro do campo e ao final do ano a gente possa estar aqui comentando e fazendo projeções sobre o Cruzeiro de volta à Copa Libertadores. Então, mais de 2.400 pessoas ligadas aqui conosco. Muito obrigado, galera, que está ligada aí na live da Samuca TV. Hoje tem o Samuca que está voltando de Riobamba para BH. Geralmente ele está presente. Até teve alguém ali no chat falando, não, hoje é a folga do Samuca. Não, a folga do Samuca é na sexta-feira com Conexão 5 Estrelas. Amanhã estaremos de volta aqui, eu, Baú e convidados, né? Aquela live sempre para o torcedor do Cruzeiro participar de uma maneira mais ativa ainda na Samuca TV. Eu vou falar... Inclusive, Valores. Diga lá. Não, fica à vontade. Quem quiser participar aí do Conexão amanhã, só me chamar lá no Instagram, @Baú do Cruzeiro, para a gente marcar aí. Então, quem tiver a fim de participar, manda uma mensagem lá. Boa. Eu vou começar do início, assim, né? O Jardim, ele... quando sai o grupo do Cruzeiro e ele vai começar a Copa Sul-Americana, ele diz que o Cruzeiro tem que se classificar no grupo, em primeiro, e é um cara que está aqui desde sempre assumindo as responsabilidades, né? Eu disse que essa eliminação também está na conta do Jardim, na parte que lhe cabe, na parte como técnico, mas eu entendo que é a parte menos comprometedora da história. Eu acho que, repito, não tem como você... apontar para o elenco, apontar principalmente para o diretor de futebol, o CEO, né, de futebol do Cruzeiro, a figura do Alexandre Matos, e falar assim, não, o técnico está ali na beira do campo, mas ele está na beira do campo, mas ele não tem responsabilidade nisso. Não, pera lá, se o Cruzeiro tivesse feito uma campanha de 100%, 18 pontos, a gente também ia deixar o técnico de lado? Ia falar, não, os jogadores e quem montou o elenco realmente foram extraordinários. Não tem nada a ver com o técnico. Então, é para o sucesso, é para o bem e para o mal. Ele também tem a contribuição dele, que lhe cabe, neste insucesso do Cruzeiro, nessa desclassificação. Mas, na minha conta, eu coloco ela muito na conta dos jogadores, como ele disse ontem, nos jogos anteriores, contra o... Pegue depois, torcedor do Cruzeiro, e olha a escalação do Cruzeiro nos jogos contra o Santa Fé, contra o Mushuc Runa e contra o Palestino. Principalmente a do Santa Fé e contra o Mushuc Runa, que foi o jogo que o Cruzeiro perdeu aqui no Mineirão, cara, ele, tecnicamente, você olhando assim, antes daquela derrota do Mushuc Runa, tem Gabigol, né, Dudu, tem Matheus Pereira, enfim, né, entra com 2 volantes de muita marcação lá na Argentina para o jogo truculento. A gente pode ponderar aqui, ele errou na escalação dos jogos, por isso que não se classificou. Eu acho que é muito mais do que isso, tá? E o próprio tempo do Mushuc Runa para cá mostrou, dos jogadores que foram escalados naquela oportunidade, alguns viraram banco, outros nem no clube estão mais, felizmente para o Cruzeiro, nem estão mais no clube, mas entendo que é um vexame muito grande por parte dos atletas, e mais uma evidência, né? Eu não sei quantas evidências mais que são necessárias para as pessoas que têm dúvida ainda do péssimo trabalho do gestor, do CEO de futebol, Alexandre Matos, na cadeira em que ele ocupa. Eu não sei quantas evidências mais são necessárias, né? Mas, dito isso, acabou, sabe? A Sul-Americana.
A fala do Jardim, para mim, se tem algum cruzeirense, eu vou usar bem o termo, eu não estou usando o termo jornalístico aqui, eu estou usando cruzeirense. Se tem algum cruzeirense que acha que o Jardim está errado de falar que o lugar do Cruzeiro é em competições maiores, sem menosprezar a Sul-Americana, quem ressignificou o Cruzeiro nessa situação foi o cruzeirense, não foi o Jardim. Porque ele, para mim, está significando o Cruzeiro do tamanho que a instituição é. Ah, mas essa realidade do Cruzeiro, igual eu vi aqui no chat, tem 6 anos que não ganhamos nada. E aí? E aí? Por causa disso, a instituição acabou a história. Tem gente que ficou 43 e não acabou. E sempre viveu arrotando uma história de estômago vazio. Por causa de 6 anos, então, agora o lugar do Cruzeiro, a realidade do Cruzeiro e do Cruzeirense é a Sul-Americana. Eu não ressignifiquei isso. Tá? Ele queria ganhar, ele queria se classificar. O Cruzeiro não desfez da competição, não desfez. O Cruzeiro foi incompetente, gente. Foi incompetente. E isso acontece com todos nós, em algum momento na vida, no nosso trabalho, na vida pessoal. Eu não tenho competência hoje para correr 5 quilômetros. Nem para caminhar 5 quilômetros eu não aguento. Mas já corri 5 quilômetros em 34, 35 minutos. Acontece. Então o Cruzeiro foi incompetente. Eu acho que cruzeirense, vou repetir mais uma vez, o cruzeirense que entende que a fala do Jardim é uma fala de quem está se achando, não, ele falou que é onde queremos estar. Onde queremos estar. E, de fato, o lugar do Cruzeiro, bem por isso, tá? Eu estou normalizando. Ah, então saiu porque eu não queria estar aqui? Saiu porque não teve competência. Eu queria que o Cruzeiro refizesse o caminho de chegar à final de novo da Sul-Americana e escrevesse de forma diferente. Mas não foi possível. Não tiveram competência com isso. Dito isso, eu também não vou rasgar, não vou falar para não aproveitar nada do que tem acontecido do jogo do São Paulo para cá. Acabou a Sul-Americana, torcedor. Essa é a verdade. Fomos incompetentes, o planejamento foi ridículo, mais uma vez, do CEO de futebol, e os resultados não vieram. Ponto. Não é normal. Eu entendo quem não liga, mas eu ligo. Eu gostaria. Eu não gosto de ver o Cruzeiro ser eliminado em nenhum torneio de futebol que ele está disputando, especialmente um time que tem história, que tem o Cruzeiro, que começou em 1967 a disputar torneios continentais. E sim, o Jardim está enxergando o Cruzeiro do tamanho que o Cruzeiro é. Aí você pode falar, Valu, mas a realidade, o time ainda não é isso. Beleza. E ele sabe. E alguém passou ali no chat falando o seguinte, alguém tem que avisar para o Jardim que para disputar a Libertadores, ele tem que ficar entre os 4 ou entre os 6, na pior das hipóteses, ou ganhar na Copa do Brasil. Senhores, eu tenho certeza que ele está muito ciente do tamanho do desafio, mas ele está muito ciente também do tamanho do Cruzeiro.